Oi, pessoal, meu nome é Mário, eu sou lesado medular desde 2002, então faz 23 anos que sofri um acidente. Eu sou administrador, mestre em neuroengenharia, especialista em neurociência e tem mais uma outra faculdade que eu fiz em 2012 para aprender a projetar equipamento mecânico. Então eu desenho em SolidWorks, toda essa parte aí. E eu uso cadeira de rodas por todo esse mundão. Já viajei para alguns lugares do mundo, já de cadeira, já fiz algumas aventuras por aí, sabe? E a professora Cristiane pediu para eu falar um pouquinho da experiência, um pouquinho de acessibilidade. Acho que a primeira coisa que me chama atenção, que me atrapalha, eu vou falar dos piores para os menos ruins que a gente passa com relação à acessibilidade e espaços, né? O primeiro é banheiro. Ter essa porta de banheiro de 60 é terrível. Você não poder entrar em banheiro é um horror, né? Eu fui ver, eu achava que era uma legislação nacional, mas cada município tem a sua. E por conveniência, por todas as prefeituras autorizam construir com 60. As pessoas não pensam que elas vão envelhecer. Todo mundo vai envelhecer, vai usar cadeira de rodas um dia. A população inteira está envelhecendo. Vai fazer o quê com esses prédios todos, né? Então, tudo. Não vai ter prédio, vai ter que reformar tudo. Esse meu quarto aqui, essa porta é enorme. Esse prédio é antigo. A, a, o meu carro, ele usa duas garagens. A sorte que eu tenho é que só tenho o meu carro. E, porque assim, o carro tem que ficar parado, eu tenho que entrar, né? Tem que ter o espaço da cadeira de rodas, como tem nas garagens, então eu consigo usar. Porque o prédio é antigo, não tem uma garagem específica para cadeirante. Então, cabe o carro, fica uma cadeira de rodas dentro do porta-malas, eu saio daqui, eu uso a minha cadeira, vou para o térreo, passo para o carro, saio e a cadeira fica lá. Então, a cadeira do carro nunca sai do carro. E aí, quando eu chego, eu tenho que chamar alguém para tirar a cadeira de dentro do carro. É assim que a gente. Que, que esse é um tipo de solução que a gente tem, né? No meu caso, foi a melhor que eu achei. E a minha sorte é ter esse apartamento aqui da família que a porta é gigante. Eu consigo passar, eu entro dentro do banheiro, eu me mexo lá dentro do banheiro, é maravilhoso. E isso não tem, né? Não acha mais lugar nenhum. E uma sugestão seria fazer uma lei nacional, né? Bom, banheira tem que ser largo. Eu fui para Miami em 2005, não, 2004, 2005. E lá eu vi que as portas todas são largas. Não existe um banheiro especial para. Não, você usa o mesmo banheiro, porque é padrão nacional. Então se resolveria. Era só mudar a regra, né? Enfim, esse é o maior dos problemas, o banheiro. Um outro problema é a pia do banheiro. E a gente até desenvolveu a Cuba. Eu e Miriam, a gente desenvolveu, vou mostrar aqui, vou pedir para depois, vou ver se eu acho a foto aqui, vou mostrar para vocês. A gente tem dificuldade para lavar o rosto, né? Então é muito difícil você chegar na pia e tal. Então a pia, se tem um armário embaixo, por exemplo, você não entra com a cadeira. Você não entra com a cadeira embaixo. Você não, porque não tem espaço para ela por baixo, não é? Você tem que entrar, vou mudar aqui. Você tem que entrar assim, né? Tem que ter todo um espaço aqui embaixo da pia. E aí você apoia aqui. E você, quando está lavando o rosto, a água escorre aqui, escorre em você e cai na cadeira. Então, tem toda essa parte que a gente pensou e desenvolveu um produto. E essa é a pia que a gente desenvolveu e eu e Miriam, eu comecei a pensar nela a partir de uma pia que eu vi na Itália. Eu fui para a Itália em 2007, 2008, fiquei um mês lá, sozinho. Olha que loucura. Eu me arrependo muito daquela viagem, falar para vocês. Foi muito difícil, meu Deus, para usar o banheiro era mais ou menos adaptado. E a minha cadeira de banho que eu levei daqui não cabia no vaso. Então era o padrão italiano era diferente do padrão brasileiro. Então eu tive de resolver aquilo com um balde. Então você imagina o que é que tinha que fazer. E o box, ele não entra
a cadeira de rodas. O box é um padrão que existe na Itália e todos são construídos iguais. É o padrão, tem que ser daquele jeito. Eu acho que é por segurança, parece, é alguma coisa ligada a idoso, para não cair, não machucar, não quebrar, porque eu acho que tem muito acidente de quebrar o vidro e eles se machucarem. Eu não tenho certeza, mas é alguma coisa assim. Então não passava, não entrava. E eles tinham o quarto adaptado, bem adaptado, mas não tinha para a data que eu ia. E eu demorei muito, eles alugaram para outra pessoa, eu já tinha comprado passagem, acabei indo. E fiquei ali rodando, e eu rodei com a cadeira manual. A sorte que era em Rimini é tudo plano, mas eu andava com a cadeira manual por tudo. Então, consegui usar o ônibus, consegui... mas o ônibus mesmo tinha um problema, a rampa era assim para descer do ônibus. Então, era inacreditável, o negócio assim. Então, na Itália, eles fizeram um negócio que não dava para descer do ônibus sozinho. Eu tinha que pedir para alguém me ajudar a descer. Uma vez eu caí do chão, que o cara me soltou, eu caí lá. E diferente de Miami. Miami o ônibus abaixa, né? E você entra e fica ali no mesmo nível, assim, muito... O ônibus não tão muito diferente você vê a engenharia dele, não é nada difícil de construir aqui, né? Se for o caso, mas com certeza é mais caro do que os ônibus normais, mas é uma coisa que dá para fazer, não, né? Não é uma coisa impossível assim que eu vejo assim como custo, né? Mas eu não uso ônibus, né? Aqui em Londrina até é muito bom, o pessoal fala, né? O pessoal fala que é bem assim avançado. Eu morei em Natal. Natal também usava uma cadeira motorizada, era fantástico, porque o meu bairro naquele trecho era mais avançado, tinha tudo mais novinho. Mas para achar apartamento que passasse a cadeira de rodas, quase não tinha. Não passava na porta que você não passava na porta do apartamento. O primeiro apartamento que eu morei lá, um dos quartos eu não entrava. Tive de alugar um apartamento de 2 quartos e o outro eu não usava. Foi assim, foi em cima para eu achar. Eu ia para lá para fazer o mestrado em neuroengenharia e achei em cima da hora, assim, sabe? Eu aluguei por vídeo, né? Tava arriscado a chegar lá e não entrar no apartamento. Você imagina? O que faz, né? E eu cheguei um dia antes, e você chega em Natal, tem o táxi. Não tem táxi adaptado. Não tem nenhum, não consegue. Eles tiveram que desmontar minha cadeira motorizada, levar um monte. Aí, e os caras, é impressionante. Todo taxista que eu pegava tinha problema nas costas. E para subir no táxi? Ah, mas não tem. Aí vinham os companheiros para ajudar e tal. Outra coisa que incomoda bastante é, por exemplo, você chega num restaurante e você tem que usar a mesa especial para cadeirante. Se tiver, lógico. Ontem mesmo fui numa lanchonete aqui do lado, não tem aqueles pés todos que tem embaixo das mesas de todo lugar. Não entra cadeira, pelo mesmo motivo da pia, do banheiro, pia da cozinha, mesma coisa. Você não entra, então você tem que almoçar de lado, né? Então a parte de baixo do móvel. Isso é um problema em todo lugar, assim, não é exclusivo de restaurante, né? Tem todo lugar que tem a pé da mesa. Às vezes o pé da mesa atrapalha entrar com o pé da cadeira de rodas, o descanso de pele, né? E o ideal de um restaurante ou qualquer lugar é você conseguir acessar tudo sem precisar pedir ajuda, né? Então, balcão muito alto. Como é que eu pego comida? Eu nem enxergo a comida. Tem que pedir para alguém me servindo, né? O balcão. Geralmente o balcão é aqui, né? Só que aí você tem que não tem espaço para colocar o prato. E você tem uma mão para tocar a cadeira, aí você toca um prato com uma mão para tocar a cadeira. Pensa, a cadeira você não consegue controlar direito, né?
e o prato cheio de comida. Então, se tem aquele espacinho para colocar e só empurrando o prato, você empurra o prato, anda um pouquinho, empurra, já ajuda bastante. Já ajudaria bastante em um balcão de self-service, né? O que mais que é uma dificuldade, assim, do dia a dia? Rebaixo de calçada. Rebaixo de calçada, o pessoal constrói, mas deixa a distância do asfalto que fica ali pro final da rampinha, fica um buraco. Não dá para passar. É a mesma coisa que não ter nada. Aqui tem tudo, no centro da cidade inteira. Aqui em Londrina você tem rampas em todas as quadras e tal. Mas algumas não dá para passar. Algumas não dá para passar, algumas são bem perigosas. Eu uso a cadeira motorizada para andar na cidade. Tem que ser motorizada. É muito difícil com a manual, eu nem tento. É muito perigoso também. E com a manual, para passar esses rebaixos, é muito mais difícil, mas não dá nem para comparar. Essa aqui, que é motorizada, dá. Ela passa por cima e é bem robusta, né? Você não tem medo de cair. Ela é mais pesada embaixo, então não tem perigo de você tombar muito. Ela é bem mais segura para isso. Mas é errado, né? Tinha que construir direitinho, porque senão não adianta. Você está gastando dinheiro à toa, só fazendo. Só vai servir de propaganda. Olha, eu fiz rampa de acesso, mas não dá para usar, então não fez. É a mesma coisa que não fazer se ninguém pode usar. O que mais? Entrada de prédio. Esse prédio aqui não tem entrada para cadeirante. E eles não querem construir. E é um prédio grande, é um imóvel bom, assim. Só que é um imóvel de 1980. Não tinha isso, né? Eu entro pela garagem. Tudo eu entro pela garagem, então não saio do prédio, eu não saio com cadeira manual. Saio só com a motorizada. Porque tem uma rampa, né? E a gente, um aclive muito leve, a gente já está com dificuldade para passar. É muito difícil você subir uma rampa muito alta. O padrão tem que ser respeitado, né? O que mais? E você precisa buscar autonomia, entende? Você precisa buscar uma forma de fazer as coisas que você não dependa de ninguém. Para não ter que ficar pedindo favor, a pessoa erra. Já aconteceu da pessoa me soltar, não saber que eu tava que eu precisava segurar, eu caí, mas o que é bem perigoso para a gente, você cair e quebrar a bacia. E não é difícil quebrar a bacia, a gente tem a osteoporose. Os nossos ossos, por conta da lesão medular, que a gente fica muito tempo parado, desmineralizam numa taxa de 1% ao ano. Ele desmineraliza 30% nos primeiros meses, depois 1% ao ano, e vai enfraquecendo. Então, para eu cair, imagina, quebrar a bacia, quebrar o fêmur, um peso idoso também, né? Mesma coisa. O projeto que eu desenvolvi no mestrado foi uma cadeira de rodas que permitisse que você ficasse em pé sem ter que precisar de ninguém. Foi um desafio gigantesco. Ela é muito estreita, é muito perigoso de tombar, porque você fica mais alto. O corpo é mais pesado da cintura para cima. Então, mas a ideia é ter essa mobilidade, ter essa autonomia para poder ir nos lugares com ela, né? E esse foi o meu projeto de mestrado. No mestrado, eu conheci a arquiteta Miriam Ruge e a gente desenvolveu, a gente conversando. Falei, tem uma pia que eu pensei nela, quando eu fui para a Itália eu vi, e aí eu cheguei em casa e fiz ela em isopor. E fizeram isopor para fazer um primeiro modelo e foi ficando até que eu encontrei com a Miriam, falei da pia, falei, eu acho que dá para construir. Então a gente construiu essa pia, ela resolve todos os problemas que eu tenho para usar uma pia. Então, o problema da água escorrer por aqui, cair em você, então você praticamente entra dentro dela, assim, né? Ela fica assim, é como se fosse uma cuba, não é a pia inteira, eu chamo de pia, mas é uma cuba. Então, eu usei em Natal, a gente desenvolveu um primeiro protótipo, eles mandaram para lá, eles mandaram para mim, eu usei. Aí a Carical que desenvolveu, né, uma empresa argentina, a Carical que desenvolveu com os padrões e dentro de toda a parte que a Miriam que viu, que para ficar dentro da lei, etc, né? E a Pia me resolveu muito bem. Eu coloquei ela para testar, eu coloquei ela do lado da, da pia da cozinha, no lugar da máquina de lavar. Pensa um apartamento pequeno, que tem tudo, né? Meio pertinho assim.
Então eu coloquei no lugar da máquina de lavar roupa, porque não tinha. E eu usava para várias coisas. Eu usei para lavar o rosto, para lavar o cabelo, para lavar verdura, para lavar roupa também. Eu fiz testes assim para a gente ver o que dava para usar. É simplesmente fantástica, né? Ficou muito boa mesmo. E aí deu certo, a gente colocou à venda, está à disposição do mercado aí. Quem quiser saber mais, fica aqui o endereço, vou botar, acho que um QR, né? Vou fazer um QR Code aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bom curso para vocês.